Olá, pessoal, tudo bem? Desde o nosso último encontro, que nós falamos um pouco na parte de economia monetária sobre os bancos reguladores e suas funções. Então, desde que a gente começou a falar aqui sobre a política monetária, nós estávamos falando sobre desde a função da moeda até como ela circula na economia, até chegar nas formas de regulações dos bancos reguladores e como que ele se regula, porque ele não pode simplesmente estar atuando sem ter algum tipo de regulação, certo? Cada banco, cada setor bancário vai ter um instrumento regulador. Então, todos eles competem ao banco central, mas seja ele um banco comercial, uma cooperativa ou um banco específico para o setor de, como que eu posso dizer, de crédito, para o setor de seguros, ele compete a um tipo diferente de regulador. Entendendo isso, a gente precisa entender melhor a parte econômica, certo? Que até então a gente falou bastante sobre a teoria da moeda, sobre a teoria, então, específica dela. E agora a gente vai partir para a parte que fala mais das teorias econômicas, certo? Então a gente vai iniciar com a teoria quantitativa da moeda hoje. Vamos passar pelos seus postulados e depois a gente vai fazer individualmente. Vamos falar um pouco sobre as críticas dela ao longo das próximas aulas, que eu acredito que seguirá assim também. Mas vamos começar, vamos continuar falando dessa parte teórica, tá? Perdão, teórica não, dessa parte mais econômica da moeda. Eu vou estar compartilhando minha tela aqui com vocês, para a gente conseguir ver melhor alguns conceitos, ok? Então, nós estamos começando hoje nossa quarta aula, na parte da teoria quantitativa da moeda, e vamos tentar entender melhor essa parte que nos diz respeito à parte econômica mesmo e as teorias que vieram evoluindo ao longo do tempo, ok? Então, a gente, quando fala da teoria de quantitativa da moeda, um dos autores que estudou foi Walras, tá? Então, ele tratou de pesquisar de como era promovido o ajuste via preços, através da oferta e demanda dos bens e serviços em diferentes mercados. Então, quando se fala em moeda, se falava principalmente da oferta e demanda dos bens e serviços e os preços que iam se ajustando ao longo dessa circulação de bens e serviços. Os indivíduos ofertariam bens e serviços no mercado e as empresas demandariam essas dotações através do sistema produtivo, transformariam essas donações em outros bens e serviços. Então, os indivíduos ofertam o serviço, algum bem ao mercado, e o mercado demanda tudo isso, né? Então, se torna aquele giro da economia que a gente sempre comenta. No limite, a oferta de todos os bens pelas firmas seria a demanda dos mesmos itens pelos indivíduos. A lógica por trás dessa ideia é que nada se perde no sistema econômico. Os agentes não rasgam dinheiro, fato que implicaria nas conclusões de que o pagamento de uns é o recebimento de outros. Ou, em outras palavras, a oferta é igual à demanda. Então, a gente pode citar a lei de Sé nesse começo, certo? Quando a gente vai analisar a demanda de bens e serviços, e isso tudo sai promovido por preços. Então, quando a gente se diz que a oferta é igual à demanda, quer dizer que não se cria dinheiro na economia. Lembra que a gente comentou alguma coisa sobre isso? Que ele tem a liquidez, esse dinheiro ele se movimenta dentro da economia, dado a sua circulação da moeda, mas a oferta é igual à demanda. Então, se há ofertas de bens e serviços e há uma demanda para isso, então isso vai gerar preços que vai gerar a circulação da moeda dentro da economia. Como nesse sistema de bens não poderiam ser trocados por outros, o que implicaria em custos extraordinários da transação, a moeda seria um ativo capaz de intermediar trocas, que é o que a gente já vem falando desde o começo das nossas aulas. Então, ao invés de existir o escambo, também perdão, ao invés de existir o escambo, a moeda é o ativo que vai fazer essa troca de oferta e demanda que ocorre dentro da economia, correto? Uma conclusão, portanto, é fática. Para os clássicos, a função da moeda é predominantemente promover liquidez, ou seja, servir como meio de troca. Então, quando a gente fala da teoria quantitativa da moeda clássica, ela é basicamente o que eles tentam explicar é isso,
que a moeda ela é para promover a liquidez e é para ela servir como meio de troca dos bens e serviços ofertados e demandados dentro de uma economia. Então, como a gente está começando desde da teoria clássica, da teoria quantitativa da moeda clássica, a gente vai entender basicamente como isso funciona. Então, nós temos que no sistema walrasiano, o valor total de bens transacionados deve ser necessariamente igual ao valor da moeda em circulação, multiplicado pela circulação da moeda no sistema. Então, seria basicamente da seguinte forma. Então, nós temos um preço, tá? Desse bem na economia, e às vezes que ele é multiplicado pelo seu mesmo preço, certo? Então, note que quando eu tenho P1 de X1, P2 de X2, P2 de X3, até PN de XN, ou seja, dependendo das vezes que esse produto é multiplicado dentro da economia, então nós temos o resultado, a multiplicação da velocidade da moeda. Ou seja, o quantas vezes que essa moeda multiplica na economia. Então, dado um preço 1 de um bem 1, ou seja, um preço 2 do bem 2, quantas vezes ele se multiplica, vai determinar a velocidade da moeda dentro de uma economia. Isso a gente já comentou na parte de oferta e demanda de moeda. Então, vocês vão ver que vai ficar um pouco parecido, porque é a teoria clássica mesmo, quantitativa. No entanto, a velocidade, que é o V, ela representa quantas vezes a moeda circula na economia. Ou seja, dependendo da quantidade de produtos e determinado preço, ela vai circular dentro da economia. Então, eu coloquei até um exemplo aqui, por exemplo. No caso do valor total da produção, corresponde a 100 unidades monetárias, e se houver 50 monetárias de moeda em circulação, certo? Então, eu tenho 100 produtos que custam 100 unidades monetárias, mas eu tenho 50 moedas em circulação na economia. Então, para que a gente consiga vender essas 100 unidades monetárias, ela precisa circular 2 vezes, correto? Então, a velocidade da moeda, nesse caso, vai ser igual a 2. Então, pense o seguinte, eu tenho 100 unidades de carros, tá? Que custa 100 unidades monetárias, que cada unidade monetária corresponde a um carro. Um exemplo bem simples, tá? E se houver somente 50 moedas disponíveis na economia. Então, para que eu consiga vender essas 100 unidades, a moeda precisa circular 2 vezes na economia. Essa vai ser a velocidade de circulação da moeda. Ou seja, quantas vezes que a moeda se multiplicou dentro da economia. Então, agregando todas as transações da economia, a gente vai obter a famosa expressão da teoria quantitativa da moeda, onde P, que são os preços, são multiplicados por Y, que é a renda real, que seria 50 unidades monetárias disponível, ok? Então, quando eu tenho o preço de um produto multiplicado dentro da renda real, nada mais é que a produção da economia, ou seja, que é, às vezes, que a quantidade de produto que eu vou precisar. É igual a quantidade de moeda em circulação multiplicada por quantidade de vezes que ela vai circular dentro do sistema econômico. Então, dependendo do preço do produto e da renda real da economia, eu vou ter a quantidade de vezes que a moeda vai circular dentro dela. Então, a teoria quantitativa da moeda nada mais é que a quantidade de vezes que a moeda circula dentro da economia para a produção e para a troca, vamos dizer, para a oferta e demanda dos bens e serviços ali disponíveis. Quando a gente analisa essa equação e considerando os pressupostos clássicos, é possível entender algumas relações econômicas. A primeira delas é que a velocidade da moeda é constante no curto prazo, pois ela representa características institucionais e preferências dos agentes da economia, o que, por definição, não varia facilmente. Então, se a gente for pensar que a moeda vai ser, a velocidade de circulação dela vai ser constante quando a gente analisa as preferências dos nossos agentes econômicos e dado a renda dele. Lembra quando a gente estudou lá em micro que eu vou demandar a minha renda dada minhas preferências? Então, dada a limitação da renda e dada a preferência do consumidor, é que a moeda vai circular. Então, isso não vai variar no curto prazo. Então, no curto prazo, a renda e a preferência dificilmente variam. Então, economicamente, vê que a velocidade da moeda ela é exógena e sua determinação não pode ser explicada pelo modelo em análise. Então, a velocidade da moeda ela é uma variável exógena, ela é, vamos dizer, considerada fora do modelo,
porque ela vai depender de outras variáveis, como a preferência do consumidor e a renda do consumidor, ok? A renda não, a preferência do consumidor, porque a renda agregada está incluída no modelo. Então, a velocidade vai determinar basicamente pela renda do consumidor. Pela renda não, pela preferência do consumidor. O nível de renda é em função dos fatores reais de produção. Então, desse modo, a produção também determina, fora do modelo aqui analisado, exógena, pelo emprego de fatores de produção. Portanto, nos sobra o preço e a moeda. Então, se a variável, se a velocidade da moeda é exógena e também o nível de renda vai ser um fator de produção determinadamente ligado, então quer dizer que o que vai estar diretamente ligado com a teoria quantitativa da moeda vai ser o preço e a quantidade de moeda disponível na economia. Então, basicamente, vai ser isso. Então, evidências empíricas da teoria econômica estabelecem uma relação causal entre a quantidade de moeda e o nível de preço. Então, dentro da teoria econômica, o que determinar a circulação da moeda vai ser realmente a quantidade e o nível de preço. Considerando a velocidade e os produtos constantes, então, se a velocidade de circulação e o produto disponível é constante, a maior quantidade de moeda na economia promove uma maior quantidade de transações entre as mesmas denotações disponíveis. Então, se cada vez maior quantidade de moeda tiver, a circulação dela vai ser maior, correto? Isso que eu estou considerando as outras coisas constantes. Em outras palavras, os agentes demandam mais bens e serviços. Como esses são constantes, o ajuste no sistema é efetuado pelo sistema de preços. Então, dado o preço do produto, vai determinar a quantidade que ele vai circular na economia, correto? Se tem uma elevação do preço, ele vai circular menos. Se tem uma baixa de preço, ele vai circular mais. Note que isso vai acabar impactando em outros pontos. Por quê? Se há um aumento de preço, as pessoas diminuem a quantidade demandada por ele, a oferta também vai ser menor. Certo? Mas ao contrário, se o preço está alto, a oferta vai ser maior. Então entra nessa relação também de oferta e demanda do produto em si. Os indivíduos não rasgam dinheiro e o sistema é fechado. Portanto, mais moeda implica em mais demanda. Como a quantidade ofertada é fixa, os preços sobem para ajustar o sistema. É só a gente verificar a expressão, que a moeda e a velocidade é igual ao preço e à renda agregada. Certo? Então, vamos se dizer assim, que as pessoas não vão rasgar dinheiro, elas não estão destruindo moeda, elas não vão chegar e vão rasgar dinheiro. Então, se os preços vão subir para ajustar o sistema, porque a quantidade ofertada é uma quantidade determinada, certo? Então, aqui entra novamente aquela relação da oferta e da demanda. Então, se eu tenho uma quantidade ofertada fixa, o que vai ajustar a demanda por ela vai ser o preço do produto. E da mesma forma, às vezes que a moeda vai circular na economia, porque é a quantidade que ela vai ser demandada, ela vai determinada pela renda do consumidor e pela preferência dele, que foi o que a gente comentou. Outra maneira que a gente também pode demonstrar essa conclusão dos clássicos é através das curvas de oferta e demanda agregada. Certo? Então, a curva de oferta agregada, ela é vertical, ou seja, não há variações da renda em termos de variações do preço. Então, a oferta agregada, ela vai ser a mesma porque ela não vai ter variações no preço. Então, ela vai ser o mesmo preço, então vai ser a quantidade ofertada. No entanto, a gente vai ver uma variação na demanda agregada. Vamos ver se aparece aqui, certo? Então, a oferta agregada, a quantidade, ela é fixa, certo? A quantidade ofertada em S. No entanto, a curva de demanda agregada tem uma forma descendente, certo? Ela cai. E é nada mais natural, porque a relação entre a demanda agregada e o nível de preço é negativa. Por quê? Se eu aumento o preço, nada mais natural, nada maior, que há uma menor quantidade demandada, perdão. Vamos lá. Se aumenta o nível de preços, a quantidade ofertada vai ser menor, pois o aumento de preço provoca redução no poder de compra da renda ao elevar o preço dos produtos. Ou seja, com a mesma quantidade de renda, se o preço dele aumenta, as pessoas vão demandar menos. Então, tem uma queda na quantidade demandada. Da mesma forma, se
tem uma queda no preço, as pessoas vão demandar mais, porque com a mesma renda agregada eles conseguem consumir mais. Então, a gente pode falar que a moeda vai circular na economia, que a gente vai ter essas vezes que ela circula, dentro da teoria monetária clássica, da teoria quantitativa, dado a oferta do produto e dada dada a demanda do produto e dada a renda agregada disponível. Por quê? Porque dada a renda do consumidor, ele vai comprar mais ou vai comprar menos em determinado nível de preço. Isso vai fazer com que a moeda circula dentro da economia. É basicamente o fluxo circular da renda que a gente vê no primeiro e no segundo ano, certo? Então, as empresas geram determinada quantidade de produto, as pessoas prestam o seu serviço, ou através de trabalho, e recebem renda por isso. Dentro dessa renda e de suas preferências, ele vai estar consumindo uma quantidade de um produto, certo? Da quantidade demandada desse produto. E quando ela consome esse produto, ela está demandando moeda, correto? Então, nesse momento que as empresas oferecem uma quantidade de produto e as pessoas dentro de sua renda agregada compram esse produto, ela demanda esse produto, então a gente tem, às vezes, que a moeda vai circular mais. E isso impacta diretamente no preço. Por quê? Elevação do preço eu consumo menos e a baixa do preço eu vou consumir mais. Então, quanto menor o preço, maior consumo e maior velocidade de circulação na economia, dentro dessa teoria clássica. Então, a perfeita flexibilidade de preços e salários resulta na curva de oferta vertical, certo? Que foi o que a gente viu clássica, que é a quantidade em S. A curva de demanda, que é a quantidade em D, ela é derivada da quantidade de moeda em circulação da economia, que foi o que eu disse. Fatos apresentados em M1 e M2, que seria aqui, tá? Quantidade 1 e quantidade 2. O aumento da quantidade da moeda e consequente deslocamento da curva da demanda, que quando a gente vê esse deslocamento da esquerda para a direita, aqui, esse deslocamento da curva da demanda, que é representado da seta para cima. Então, como já observado, a velocidade de produtos constantes, o aumento da quantidade de moeda é acompanhado pela elevação do preço. Então, note que a gente vê uma elevação dos preços aqui, de P1 para P2. Ou seja, na impossibilidade de elevar a produção, então, como a minha produção aqui é fixa, eu não vou conseguir aumentar a produção, impossibilidade de... Então, vamos lá. Ou seja, na impossibilidade de elevar a produção, tá? Então, a quantidade ofertada não aumenta. Na mesma quantidade do aumento da demanda, o ajuste de equilíbrio é feito via preços. Então, se eu não posso aumentar minha demanda, para eu equilibrar a quantidade vendida, para que essa quantidade seja eficiente, eu aumento os preços. Então, o ajuste entre a oferta e a demanda disponível vai ser através dos preços. Então, pelo gráfico que a gente analisou agora, é perceptível essa variação, esse deslocamento da curva da demanda. Então, o nível de preço de P1 é compatível com a quantidade demandada em M1 e aumenta até P2, que vai estar condizente com a quantidade demandada em M2. Então, note que nada mais é que a oferta e a demanda dos produtos mesmo que temos, certo? E que tudo isso vai demandar, a velocidade de vezes que a moeda vai circular, vai demandar da quantidade demandada dentro da oferta disponível e o preço que vai estar regulando isso. Então, basicamente, o que a gente tem que entender? Que a teoria quantitativa da moeda ela vai consistir num conjunto de proposições interrelacionadas ou postulados que suportam a conclusão de que quando a quantidade de moeda torna-se abundante, seu valor ou seu poder de compra cai. E, consequentemente, o índice geral de preços das mercadorias se elevam, que foi o que a gente viu agora há pouco. Então, o que a gente vai entender? Os postulados que vão mostrar, que vão confirmar essa conclusão, que quanto mais moeda na economia, quanto mais essa moeda circula, quanto maior a quantidade de moeda, o seu poder de compra vai ser menor. Por quê? Porque eu vou ter uma oferta limitada. Então, eu não vou estar conseguindo comprar o meu produto, porque ele não vai estar disponível. Se eu tenho uma oferta limitada e tem muita moeda para comprar ele, então ele precisa que o índice geral de preços ajuste isso. Ele vai se elevar.
Então, a teoria quantitativa da moeda diz basicamente isso, que por mais abundante que a moeda seja, se eu não tiver uma oferta disponível dentro da preferência do consumidor, dentro da sua renda, se eu não tiver uma oferta disponível, o preço vai subir, certo? Então não adianta nada ter muita moeda na economia se eu não tenho produtos ofertantes e eu não tenho pessoas para comprar. Se eu não vou fazer essa moeda circular várias vezes dentro da economia. Ou seja, teoricamente também ela não vai circular tantas vezes, porque você já vai ter a quantidade disponível para comprar o produto ofertado. Então, o que é postulado? Quando a gente fala em postulado, ele é uma proposição não evidente e nem demonstrável, que se admite como um princípio de um sistema dedutível, de uma operação lógica ou de um sistema de normas práticas. Ou seja, quando a gente fala em postulado da teoria quantitativa da moeda, quando você se fala isso, são deduções, são coisas lógicas que foi vivendo ao longo dos anos. Então, se a gente vê os postulados da teoria monetária clássica, teoria quantitativa clássica, foi através de coisas que foram acontecendo ao longo dos anos, através desse sistema econômico de oferta e demanda que foi acontecendo, e dentro das vezes que eles perceberam como que o dinheiro circula na economia, certo? Isso de maneira prática. Então, eles usam também como axioma. Também, quando vocês forem estudar, ver alguma coisa como princípio de ou axioma ou postulado, quer dizer isso, que foi que dá-se entender que foram coisas que foram acontecendo ao longo do tempo que concluem nessa teoria. Então, usa-se a expressão axioma, que é uma proposição que se admite como verdadeira, porque dela se podem deduzir as proposições de uma teoria ou de um sistema lógico. Então, as preposições, quando a gente fala em preposições, postulados ou axiomas da teoria quantitativa da moeda, é uma coisa lógica que ocorreu e que ocorre dada a teoria inicial. Então, vamos lá. O postulado da proporcionalidade. Quando a gente fala desse postulado da proporcionalidade, é que ele estabelece uma dada variação percentual no estoque nominal de moeda, resultará numa idêntica variação percentual no nível gerais de preço, que foi o que a gente viu. Então, se eu tiver um aumento percentual ou uma redução percentual no estoque nominal de moeda, no estoque disponível de moeda, vai impactar diretamente na mesma proporção nos níveis de preço. Ok? Essa relação entre taxa de dispêndio de um lado e a discrepância entre o saldo real efetivo e o desejado de outro é um mecanismo de transmissão direto e refere-se ao processo de qual o impacto da variação monetária é canalizada para o nível de preços, via um efeito antecedente sobre a demanda dos bens. Então, nada mais é o que a gente comentou, é proporcional. Então, por isso que é postulado. Então, entende-se que dentro da teoria clássica quantitativa monetária, entende-se que essa proporcionalidade da variação do estoque de moeda vai resultar muito próximo ou idêntico, como o autor menciona, ao nível gerais de preço, certo? Então, o impacto vai ser proporcional quando a gente fala em estoque nominal de moeda e quando a gente fala dos níveis gerais de preço. Então, esse seria o primeiro postulado. O postulado da causalidade. Então, além de ser proporcional, a gente ter o postulado da moeda proporcional ao nível de preço em variações percentuais, quando a gente fala em causalidade, estabelece que variações monetárias precedem e causam variações no nível de preço. Então, além dela ser proporcional, ela estabelece uma causalidade, certo? Então, as variações de moeda, as variações de quantidade monetária, também vão causar variações no nível de preço. Então, nessa relação de causa e efeito, a moeda é vista como uma variável ativa e o nível de preço como uma variável passiva ou dependente. Sua crítica exige inversão na direção de causação. Deixa eu ver se eu acho um papel aqui para a gente conversar do que a gente viu. Lembra quando a gente viu em econometria ano passado que uma variável depende da outra? Ou ela como uma variável ativa, a variável principal e a variável dependente? Então, a gente pode dizer que, por exemplo, Y é a moeda, certo? E a gente pode dizer que X
é o nível de preço. E quando a gente fala que que o preço é uma variável dependente, é que uma depende da outra. Para vocês verem, tá? Deixa eu sair aqui um pouquinho para ver se vocês estão enxergando. Ok, agora eu consigo ver. Ficou meio ruim. Então vamos lá. Y seria a moeda e X o nível de preço. Então, o nível de preços depende da moeda. Então, o que acontece com a moeda, quando se fala em causalidade, o que vai acontecer na moeda vai impactar diretamente no nível de preço, certo? Um minutinho para eu voltar aqui. Me perdi. Achei. Aqui. Voltou. Compartilhou. Aí. Vamos voltar. Aqui, causalidade. Então, além dela ser proporcional a. Vamos de novo, nessa relação de causa e efeito. A moeda é vista como uma variável ativa e o nível de preço como uma variável dependente. Então, da mesma forma que a gente viu no postulado de proporcionalidade, que o aumento de um vai impactar diretamente na outra, o postulado da causalidade diz que a moeda depende do nível de preço. Então, ela também é uma variável dependente quando se fala a moeda. O preço é uma variável dependente da moeda. Então, a variação de preço vai ocorrer dada as variações que ocorrem na moeda, que é basicamente o que a gente viu da proporcionalidade. Quando a gente fala de neutralidade, estabelece que, exceto para períodos transitórios de ajustamento, variações monetárias não exercem influência sobre variáveis econômicas reais. Por exemplo, produto agregado, emprego, preços relativos e etc. Então, essas variáveis argumentam-se que são determinadas por condições não monetárias básicas, como as preferências, a tecnologia, a dotação de recursos e as taxas de substituição técnica entre fatores de produção. Para criticá-la, é necessário revelar que a moeda não é simplesmente um véu obscurecendo os fenômenos que realmente importam. A crítica abandona a pretensa imparcialidade. A moeda não é neutra, importa nas decisões. Então, aqui que está querendo dizer da neutralidade? Que a moeda abandonou-se a crítica que a moeda não é neutra, certo? Então, ela precisa, sim, que, exceto de períodos transitórios de ajustamento, as variações monetárias não vão exercer influência sobre as variáveis econômicas. Então, seja pelo produto empregado, emprego de preços relativos. Então, a moeda ela não é neutra quando se importa na tomada de decisões. Ou seja, ela vai ser neutra somente quando é condições monetárias básicas, certo? Então, lá, essas variáveis argumentam que são determinadas por condições não monetárias básicas, como as preferências, a tecnologia. Então, nesse caso, ela é neutra. Mas quando se estabelece em outras situações, ela não é neutra. Ela importa na tomada de decisões. Então, a quantidade de moeda disponível e a quantidade que ela circula vai impactar na tomada de decisões. Por exemplo, na quantidade ofertada. Então, dependendo da demanda por aquele produto, vai impactar no preço e na quantidade ofertada. Então, nesse caso, ela não vai ser neutra, ok? O postulado da exogeneidade. Como colarário da proposição quantitativista que o estoque nominal de moeda é o fator causal independente do governante do nível geral de preço, o postulado da exogeneidade refere-se à condição requerida desse fator não se determinado pela demanda. Ou seja, se a quantidade da moeda não for uma variável independente, mas em vez disso responder passivamente às mudanças antecedentes da demanda por ela, então os teóricos quantitativistas não podem alegar que ela joga o papel ativo iniciante na determinação do nível de preço. Em sua crítica, portanto, mostra-se a interdependência entre a oferta e demanda por moeda. Então, o que ele está dizendo? Que quando a gente fala no nível geral de preço, a moeda não é um fator exógeno, certo? Que ela é um fator determinante para a demanda de um produto ou serviço, que foi o que a gente viu.
basicamente. A gente não pode dizer que a pessoa vai demandar por um produto e serviço se ela não disponibiliza de uma quantidade de moeda, correto? Então, ela não é um fator, a moeda não é um fator exógeno, ela é um fator determinante, ele é um fator determinista referente à demanda daquele produto ou serviço, referente à demanda daquele serviço e a quantidade ofertada também. Então, dentro dessa circulação, ela não vai ser um fator exógeno. O postulado dos níveis de preço, ok? O postulado da teoria monetária do nível dos preços estabelece que nesse nível tende a ser influenciado predominantemente por variações na quantidade de moeda. Ou seja, a implicação é que essa estabilidade do nível de preços deriva principalmente de distúrbios monetários, em vez de causas não monetárias originárias no setor real da economia. Ou seja, o nível de preços ele é influenciado basicamente pelas vezes que a moeda vai circular na economia. Então, esse postulado também indica que o nível de preços está diretamente ligado na quantidade ofertada e no produto demandado. Então, vai determinar quantas vezes que a moeda vai circular dentro da economia. Para se contrapor essa visão, para mostrar que essa visão desse postulado está errado, que os preços são formados a partir de custos, inércia ou expectativas, e além disso, os oligopólios levam à oscilação da dispersão dos preços relativos, afetando o índice geral de preços. Então, quando a gente, para se contrapor a isso, a gente tem que ver em outras situações, certo? Dizendo que o preço é formado através de custo, de custos, de inércia ou de expectativa de compra e venda, não entraria nesse postulado da teoria dos preços, do nível dos preços. Ok? Pessoal, como eu falei inicialmente, vai ter bastante coisa para a gente falar sobre a teoria quantitativa da moeda. A gente vai falar também sobre a visão de outros autores que fizeram críticas a esses postulados que a gente colocou agora, certo? Que foi que eu dei uma citadinha meio por cima. Alguns, para que ele faça uma crítica à teoria monetária, à teoria quantitativa da moeda clássica, é necessário que ele se contraponha a esses postulados. Por isso que é importante conhecer. Então, não é basicamente só entender como que funciona a teoria quantitativa, não é entender que os níveis de preços vão impactar diretamente na quantidade demandada, dada a minha oferta agregada disponível, dada a renda agregada do consumidor e sua preferência, o número de vezes que a moeda vai circular na economia, dentro da quantidade monetária disponível, ok? Então, dentro dessa teoria que a gente entendeu, das vezes que a moeda circula na economia, dado o preço e a quantidade de moeda, entendendo isso, a gente tem que entender que esses postulados foram conhecidos de fatores que foram vivenciados e de teorias que foram a partir de conceitos históricos, de que a economia realmente funcionou daquela forma. Para que existam as críticas, é necessário, é preciso se contrapor a esses postulados que a gente viu agora, ok? Então, o que a gente vai entender melhor alguns outros postulados e entender por que houve essas críticas. Porque em algum momento vai falar, não, a teoria quantitativa da moeda vai estar errada nesse ponto, porque esse postulado se contrapõe a isso ou aquilo. Então, a gente vai ter que entender melhor isso, tá? A próxima aula eu vou fazer ao vivo com vocês. Então, se vocês tiveram dúvida das aulas que passaram, vocês anotem e a gente discutem durante a aula ao vivo, ok? Dúvidas também, qualquer coisa que vocês tiverem ao longo desses dias, não hesitem em me procurar para mandar mensagem e e-mail. Espero que vocês fiquem bem nesse período, continuem se cuidando. Qualquer coisa, estamos aí, ok? Deixa eu ver aqui. Um grande abraço, até mais.